Chega mais, nação, vamos juntos agora analisar a preparação do Flamengo para a partida contra o Los Angeles. O Flamengo que venceu o Chelsea por 3-1, agora se prepara para a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo pega o Los Angeles. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, já corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos, tá bom? Vamos lá, porque vai ter mudanças na escalação do Flamengo para essa partida, hein? Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Atlantic City com Pedro Ivo Almeida. Boa. O Flamengo vai jogar em Orlando, mas o Pedro Ivo ainda está em Atlantic City e tem muitas informações do Flamengo que joga contra o LAFC. Temos aí 5 minutos para fechar o programa. Tudo bem, Pedro? Dá para falar bastante do Mengão. Tudo bem, Pedro? Boa noite para você aí ou é boa tarde? Tudo bem, Edu. Boa noite por aqui já. Aqui já avançada a noite, início de noite, mais para avançar. A questão é que o sol, né? Essa claridade toda que a gente está conferindo aí na imagem dá essa falsa sensação de ser um final de tarde. O sol aqui costuma cair bem tarde, coisa de 9 da noite local, já quase 10 da noite aí no Brasil. Então por isso gera essa dúvida, mas boa noite por aqui. Boa noite para você aí também. 5 minutos dá para a gente passar um pouco o dia do Flamengo, passar um pouco o ambiente do Flamengo. O Flamengo treinou há pouco seu penúltimo treino aqui em Atlantic City, New Jersey, base nessa primeira fase, né, digamos assim, de Mundial de Clubes. Na segunda-feira, amanhã, decola à tarde para Orlando, onde enfrenta na terça-feira o LAFC, Los Angeles FC, como você falou muito bem. Um clima muito tranquilo por aqui, o Flamengo optou, hoje até o presidente BAP estava falando que gostou de ficar aqui, essa coisa de um pouco mais de tranquilidade, jogadores isolados, passeando pelas ruas, pela praia, tudo muito tranquilo. E claro, também as 2 vitórias facilitam, 2 vitórias que deixam o trabalho mais tranquilo, deixam o planejamento do Felipe Luiz para esboçar, para montar um time para terça-feira também um pouco mais tranquilo, podendo calcular quem vai entrar em campo, quem não está no treinamento de hoje. Gerson não foi a campo, Ayrton Lucas não foi a campo e Nico de la Cruz, que ainda está naquela coisa de volta, não volta, participou do treino de véspera contra o Chelsea, mas ficou fora da relação. Pode voltar ao jogo de terça-feira ganhando poucos minutos ali, mas ainda fez um trabalho complementar hoje. Então, repito, Gerson, Ayrton Lucas e de la Cruz não foram a campo. Esses 3 atletas não devem começar contra o LAFC, outros devem ser poupados também. O Flamengo deve ter um time misto, nada de tudo reserva, mas misto, para buscar a vitória. Ainda no rescaldo sobre a vitória contra o Chelsea, não teve entrevista coletiva de jogador por aqui, mas o presidente Luiz Eduardo Batista passou pelo treino, conversou com a gente por lá, falou ainda como é que foi essa reação dele e até dos ingleses. Ele revelou uma certa surpresa dos dirigentes ingleses que conversaram com o BAP depois do jogo lá no Lincoln Field, na Filadélfia. A gente ouve agora aqui dentro do programa. Os caras têm noção do que é o Flamengo, né? Não foi só o que eles viram ontem em campo, eles não esperavam perder, nem esperavam perder com um domínio tão claro do Flamengo. Então eles tiveram aquele momento de decepção, mas foram muito elegantes. A gente encontrou com eles antes do jogo, ficamos conversando ali 1 hora, basicamente sobre estrutura de capital, falando de negócio, né? Como é que é um clube no Brasil, como é que é um clube que não tem dono como o Flamengo tem essa pujança. E eu costumo dizer que é sempre mais fácil você fazer negócio com quem você conhece, com quem você teve pessoalmente. Então isso aí foi altamente positivo. Tá, então, a palavra do BAP, Luiz Eduardo Batista, fazer negócio com quem você conhece, nas palavras dele, que também complementou, dizendo que isso não necessariamente representa uma negociação com o Chelsea pelo Wesley. O Wesley sondou o Chelsea ali, o Chelsea sondou o Wesley, quis saber de valores, de condições, mas não evoluiu muito bem. O BAP também disse nessa entrevista que não tem intenção de vender o Wesley agora. Falou de bastante coisa, falou do momento por aqui, falou de Felipe Luiz, Boto, sem pressa pelo novo estádio, que tem o Maracanã por 19 anos. Tem bastante coisa dessa entrevista do BAP no nosso site, nas nossas redes sociais. Mais um trechinho dele pra gente curtir, né? Sobre a situação do Chelsea. Realmente todo mundo muito surpreso com essa vitória. O BAP chegou a falar que não era exatamente fundamental, mas que foi muito bom pelo contexto. Tornou o ambiente tranquilo aqui em Atlantic City. Só repassando, Edu, para te devolver, a gente encerrar o programa. O Flamengo faz na manhã desta segunda-feira, aqui em Atlantic City ainda, Universidade de Stockton, seu último treinamento. À tarde, que viaja para Orlando, cumpre a agenda da FIFA por lá, zona mista, entrevista coletiva no Camping World, palco do jogo de terça-feira contra o LAFC. Na sequência, encerramento da fase de grupos, Flamengo já com o primeiro lugar carimbado do grupo D, vai jogar as oitavas de final em Miami contra o primeiro colocado do grupo, que tem Benfica, que tem Boca, que tem o Bayern também, segundo colocado. Valeu, Pedrão, obrigado, bom trabalho aí na sequência. O Palmeiras é o líder do grupo A, o Botafogo é o líder do grupo B, o Flamengo é o líder do grupo D
e o Fluminense é o líder do grupo F. E, gente, vamos parar com isso de comparar vitória de um clube com a vitória do outro. Ah, porque a virada do Fluminense foi mais legal, mais bonita que a virada do Flamengo. Ah, que a vitória do Flamengo foi mais marcante que a vitória do Botafogo. Gente, isso é muito chato. Vamos torcer, eu particularmente estou torcendo para todos os clubes brasileiros se darem bem nessa competição. Ah, Vene, mas o Botafogo é rival, o Fluminense é rival, o Palmeiras é rival. Gente, na boa, os europeus, eles pisam na cabeça de nós, sul-americanos, a todo momento. Eu não quero europeu se dando bem, eu prefiro um brasileiro se dando bem. E é isso, e tá tudo bem. Essa vai ser a minha torcida. Fiquei feliz que o Fluminense saiu de campo ontem com a vitória. Fiquei feliz que o Botafogo venceu o PSG e a gente pôde ver uma galera mal de cabeça por conta disso. Então, é isso. Eu vou torcer para os brasileiros, espero que os brasileiros continuem se dando bem. Inclusive, nas quartas de final, pode ter confronto entre brasileiros. Flamengo e Botafogo, ou Flamengo e Palmeiras, se eu não estiver errado ali no chaveamento. Mas é isso. Então, é torcer para os brasileiros se darem bem. Pelo menos eu vou continuar pensando dessa maneira. Ó, o Flamengo divulgou aí a programação para o elenco rubro-negro até o próximo jogo, que é na terça-feira, tá? Depois da vitória contra o Chelsea na sexta, o Flamengo, o elenco recebeu folga no sábado o dia inteiro, tanto é que vários jogadores viajaram para Nova York, a gente pôde ver vídeos na internet, jogadores curtindo a cidade americana. Depois eles voltaram, obviamente, para Stockton City, lá onde eles estão, digamos, onde é a base do Flamengo. Eles estão treinando na Stockton University e tem treino nesse domingo na parte da tarde. 4 horas da tarde, horário local, e 5 horas da tarde no horário de Brasília. É isso mesmo. Então, o Flamengo volta a treinar nesse domingo, treina na segunda-feira pela manhã. Na segunda-feira tem voo, tá? E também tem entrevista coletiva, que é o padrão FIFA, né? Como tem que acontecer na véspera do jogo. E na terça-feira o Flamengo enfrenta o Los Angeles FC lá em Orlando. Então, galera, é isso. Essa é a programação. Muita gente perguntando aí sobre time reserva ou não. Eu sou a favor do seguinte: jogadores pendurados não boto em campo. E o que eu tenho anotado aqui de jogadores que estão pendurados, ou seja, se levarem o cartão amarelo, não jogam as oitavas de final, são Pulgar, Gerson, Bruno Henrique, Plata. Esses 4 eu não colocaria em campo. Sendo bem sincero, ainda mais Pulgar, que é um cara que recebe muito cartão amarelo. Não botaria em campo os 4. E aí daria rodagem a outros jogadores. Michael, Cebolinha, próprio Juninho. Isso no ataque. No meio de campo, você bota ali talvez o Alan, o Everton Araújo. Aí no caso do Gerson, se o De La Cruz estiver à disposição, coloca o De La Cruz para ganhar minutagem. Então eu particularmente agiria dessa maneira. Galera, já vamos falar logo dessa entrevista do José Butto para o Gazzetta dello Sport, jornal italiano. E assim, ele deu boas declarações, tá? Primeiro falando sobre o Wesley. Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, José Butto, diretor de futebol do Flamengo, falou sobre o valor que o clube quer para vender o Wesley. Abre aspas. 20 milhões de euros, que hoje é 127 milhões de reais, não são suficientes. Para comprá-lo, pelo menos 30 milhões de euros, que na cotação de hoje dá 190 milhões de reais. O Wesley está pronto para a Europa. Veremos depois da Copa do Mundo. Mas não somos obrigados a vendê-lo. O que ele está querendo dizer aqui? E ele finalizou, tá? Até agora me ofereceram 25 milhões de euros por Wesley e não vamos aceitar. O que ele está querendo dizer? O Flamengo não é obrigado a vender o Wesley. O Flamengo só vende o Wesley se chegar uma proposta de pelo menos 30 milhões de euros. E eu acho que a atitude dele está certa. Se o Flamengo entende, eu não estou aqui, eu não vou entrar no mérito se o Wesley vale 30 ou 25 ou 20. Mas se a diretoria do Flamengo entende que o Wesley vale 30 milhões de euros, que só venda por esse valor. E já que ele falou isso, o Wesley só pode sair por esse valor. Porque senão vai ficar parecendo que fala uma coisa na imprensa e depois faz outra coisa ali no dia a dia. Então, que não venda. Meu sentimento é o Wesley por um valor menor que os 30 milhões de euros, como ele acabou de citar aqui. Porque senão
Ele vai contra o discurso dele. Qual clube ofereceu 25 milhões de euros? Perguntei a uma pessoa do Flamengo. E essa pessoa do Flamengo simplesmente falou: vários clubes ofereceram, Vene. Não foi apenas um e nós não vamos vender. Beleza, eu, curioso que sou, tentei descobrir qual clube tinha oferecido 25 milhões de euros. Vários, assim, até mesmo da Itália, por exemplo. Roma e Milan, esses dois clubes ofereceram. E isso eu tenho certeza, é apuração. Roma e Milan ofereceram 25 milhões de euros para o Wesley. O Flamengo não quis vender. Agora, outra declaração dele que me chamou a atenção foi... ele foi questionado sobre qual jogador ali do futebol italiano poderia pensar na contratação para o Flamengo, e ele falou: para o que precisamos agora, eu pensaria em Vlahovic, que é o sérvio atacante da Juventus. Nosso problema não seria dinheiro, mas convencer esses grandes nomes a virem para o Brasil. No futebol, nunca diga nunca. O Dusan Vlahovic, ele tem 25 anos, tá? Ele começou, obviamente, lá no futebol da Sérvia, chegou em 2017 e 2018 à Fiorentina da Itália, ficou lá até a temporada 2021-2022, depois se transferiu para a Juventus, clube que ele defende até hoje. Na última temporada, 2024-2025, ele fez 42 jogos, 15 gols e deu 5 assistências. É um baita jogador, tá? E de fato seria uma boa contratação para o Flamengo, e foi o que o José Boto disse: o problema não seria dinheiro, o problema seria convencer esse jogador e vários outros a virem para o futebol brasileiro. Inclusive, eu acho que a Copa do Mundo de Clubes pode ajudar nisso, para os jogadores e todo mundo entender que o futebol brasileiro não é tão abaixo dos demais assim. É abaixo, e vai ser abaixo por muito tempo, por questão de dinheiro, gente. É na Europa que tem o maior dinheiro, isso é inevitável, é economia. Tanto é que o Estevão, um dos principais jogadores do futebol brasileiro, já está vendido ao Chelsea há muito tempo, e vai ser sempre assim, não tem jeito. Mas o Arias continua no futebol brasileiro, beleza, méritos do Fluminense, que recusou proposta aí do Zenit, e também o jogador não quis ir para o Zenit. Mas veja se algum grande da Europa vem buscar o Arias agora. Não, porque ele já está com uma idade avançada, tal como a Arrascaeta, entre vários outros. O Gerson, por exemplo, ele vai voltar agora para a Europa, mas ele vai para o Zenit, que é um mercado que poucos jogadores estão aceitando ir nesse momento. Galera, outra declaração que eu achei maneira demais do José Boto foi quando ele foi questionado sobre uma possível saída do Felipe Luiz futuramente, já que é um treinador que está se destacando. E ele falou o seguinte, o José Boto: se meu técnico fosse para a Europa, no caso Felipe Luiz, quem eu levaria para o Flamengo? Para vencer eu escolheria o Conte, mas pelo estilo do Flamengo o ideal seria o De Zerbi, que conheci no Shakhtar. Ele é um gênio, mas espero que Felipe Luiz fique. Ele dorme pouco e trabalha muito, como o De Zerbi, mas é mais tranquilo. Gostei dessa declaração do José Boto falando sobre treinador, galera. Então, foi uma baita entrevista, declarações que saem um pouco da caixinha e declarações sinceras. E por falar em declaração, a imprensa turca está informando que o Talisca, Anderson Talisca, aquele Anderson Talisca, que estava no futebol árabe até há pouco tempo, vou até ver aqui quantos anos ele tem, confesso que eu não vi. O Anderson Talisca, que atualmente está no Fenerbahçe da Turquia, tem 31 anos, e a imprensa turca está dizendo que ele está na mira do Flamengo. Eu vou trazer a informação que eu apurei junto ao Flamengo. Não procede, o Flamengo não tem interesse, não negocia nesse momento a contratação de Anderson Talisca. Então, até o momento, essa informação não procede. Veneu Carrascal, qual é a situação dele? Vamos lá, vamos atualizar. Continua, entre aspas, na mesma. Pessoas que estão envolvidas na negociação acham que essa operação vai ser fechada após a Copa do Mundo de Clubes, quando o Flamengo, entre aspas, vai voltar e vai dar aquele checkmate no clube russo para poder fazer essa contratação. O clube russo esticou a corda, achando que o Flamengo fosse pagar o que eles estavam pedindo por conta da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo, de maneira estratégica, pensou: não, beleza, a gente vai para a Copa do Mundo de Clubes sem ele, e depois dessa competição a gente volta a conversar com os russos, no sentido assim, os russos sabem que nenhum outro clube vai oferecer isso que o Flamengo está oferecendo, que é 10 milhões de euros, mais 2 de bonificação, totalizando 12 milhões de euros por um jogador que tem 27 anos já. Então, o Flamengo entende que está muito próximo, mas ainda não finalizou essa contratação. Gerson continua na mesma também. O Zenit da Rússia espera apenas
acabar a participação dele na Copa do Mundo de Clubes, já tem tudo definido, logística para poder fazer a contratação, pagar a multa rescisória ao Flamengo e levar o Gerson por 25 milhões de euros. Então nada mudou, só atualizando, já que muita gente anda me perguntando. Com o passar do tempo, a gente não falou mais disso, porque não tem novidade, não tem por que ficar falando. Mas já que muita gente está me perguntando, eu informo aqui no canal Vene Casagrande, porque esse é o meu papel. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Tá aí os comentários do programa da ESPN Brasil e agora o Vene Casagrande falando as últimas informações. Vamos lá! Eu já quero saber o seu palpite para a partida entre Flamengo e Los Angeles. Já deixa nos comentários a sua opinião, eu vou ver o que vai acontecer no próximo treino do Flamengo para poder ver o que o Felipe Luiz vai preparar, se vai ser time misto, se vai tirar os jogadores que estão com cartão amarelo. Vamos ver, e aí eu vou dar meu palpite. Mas já coloca aí o seu palpite, deixa registrado aí nos comentários, tá bom? Tamo junto, nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações, assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, a gente traz aqui pra vocês, tá bom? Olha aqui, ó, tem mais informações do Flamengo pra você, é só você clicar pra você assistir junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.